Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser rápida, né? Por conta do conselho de classe, mas eu produzi essa videoaula para vocês terem um material aí de apoio e de estudo, ok? O que nós vamos falar hoje? Na nossa aula passada, nós trabalhamos com medidas de posição. Então nós vimos média aritmética, moda, mediana. Faltou a gente ver média ponderada, né? Que esse material da aula de hoje é justamente sobre média ponderada. E também vou postar um exercício de fixação de aprendizado, tanto da média aritmética simples quanto da média ponderada, ok? Então vamos lá. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão aqui da média aritmética simples, tá? Vamos lá. Lembrando que a gente está trabalhando com cálculo de média aritmética simples para dados não agrupados, né? Nós estamos trabalhando com dados não agrupados, tá? Dados agrupados, a gente vai utilizar tabelas que nós já vimos na aula 3, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar com a média aritmética simples para dados não agrupados. Bom, a fórmula para cálculo de média aritmética simples é aquelas que você já conhece, né? X, uma barra em cima do x significa média, né? É igual a somatória de x. O que são os x? São as variáveis, né? São as quantidades de dados, são as variáveis, né? E dividido por n. N são o número de variáveis, a quantidade de variáveis. Então a fórmula da média é somatória de x variáveis pela quantidade de variáveis. Tranquilo, nós já vimos isso. Vamos recordar o exercício que nós fizemos lá de média, tá? Ó, sabendo-se que a venda diária de arroz do tipo A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 quilos. Tá? Então, numa semana vendeu essa quantidade de arroz diariamente. O 10, 14, o 13, 15, 16, 18 e 12 são as variáveis, portanto são o x, né? Aqui são x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, tá? Então x, número de variáveis, são os dados, tá? E n é a quantidade de variáveis, portanto a gente tem 10 variáveis, portanto a gente tem 7 variáveis aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Feito isso é só colocar na fórmula, né? Somatório de x, ó, somatório de x, então vou somar o x aqui, ó, 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. O que é o x mesmo, professor? X são as variáveis, estão aqui, tá? Então eu vou somar todas as variáveis. E dividir pelo n. O que é o n? A quantidade de variáveis. Quantas variáveis nós temos? 10, 14, 13, 15, 16, 18, 12. Então são 7 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu pego aqui, ó, somo as variáveis, deu 98, divido pela quantidade de variáveis, são 7. Então é igual a 98 dividido por 7, igual a 14 quilos. Então a média aritmética simples para a venda do arroz tipo A foi de 14 quilos. Em média vende-se 14 quilos. Ok? Tranquilo? Lembrado? Simples, né? Depois disso nós evoluímos, né? Vocês aprenderam lá as propriedades da média, né? Então não teve dificuldade nenhuma de fazer o exercício. E para a média ponderada, que é o objetivo da aula de hoje, tá? E para a média ponderada, como que calcula, professor? Então vamos lá. Média aritmética ponderada. Vamos pegar um exercício acima de um exemplo, tá? A média aritmética ponderada, qual é a característica dela, tá? Além da variável, né, das variáveis que ela tem, ela também está condicionada com um peso, né, que vai ser atribuído a cada variável. Quando você faz um cálculo de média aritmética simples, tá? O cálculo da média é em função dos dados relativos, tá? Agora, quando a gente faz um cálculo da média aritmética ponderada, quando você vai calcular a média, você vai ter algum peso, esse ponderamento, né? Pondera vem de peso, a palavra peso, tá?
para você calcular o dado relativo àquele peso, àquela participação, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Alcebiades participou de um concurso onde foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Então, o Alcebiades fez uma prova de português, de matemática, biologia e história, tá? Só que essas provas, elas tinham um peso, tá? Cada prova tinha um peso, né? Um peso atribuído. Então, na prova de português, o peso era 3. Na prova de matemática, o peso também era 3. Na prova de biologia, o peso era 2. E na prova de história, o peso era 2 também. Então, esses eram os pesos para cada prova, tá? E o Alcebiades tirou, na prova de português ele tirou 8, na prova de matemática ele tirou 7,5, na prova de biologia ele tirou 5 e na prova de história ele tirou 4, tá? Então ele tirou essas notas aqui que estão em azul e cada nota tem acompanhado de um respectivo peso, tá? Primeiro, como que seria o cálculo da média aritmética simples do Alcebiades, tá? Média aritmética simples ficaria 8, que ele tirou na prova de português, mais 7,5 que ele tirou na prova de matemática, mais 5 que ele tirou na prova de biologia, mais 4 que ele tirou na prova de história. Então é o somatório das variáveis, lá, lembra? 8 mais 7,5 mais 5 mais 4. Somando tudo isso dá quanto? 24,5. Aí vocês estão fazendo isso acompanhando aí com a calculadora, certo? Dividido pela quantidade de variáveis. Quantas variáveis foram? 4. Por quê? Ó, português, matemática, biologia e história. 4. Então, dividindo 24,5 por 4, ele teve uma média 6,12. 6,12. Ok? Tá? Isso é a média aritmética simples. Mas o que a gente quer saber é o quê? É a média aritmética ponderada. Como que ficaria na média aritmética ponderada? Vamos lá? Média aritmética ponderada. Primeiro, aqui está a fórmula da média aritmética ponderada. Olha que bicho doido. É nada, pessoal. Isso daí é tranquilo, tá? A média aritmética ponderada significa o seguinte. Lembra da questão de saber ler a fórmula? Ó? O sigma, esse M deitado aqui, ó. Vocês já viram. Significa o quê? Isso mesmo. Somatória. Tá? Então, é a somatória do peso vezes a variável, dividido pelo somatória do peso. Ok? Olha lá, de novo. Média aritmética é a somatória dos pesos vezes a variável, dividido pela somatória da variável. Detalhe que tem que ser a multiplicação do peso vezes a variável, tem que ser com o peso e variável respectivo, né? Então, peso de 1 vezes a variável de 1, peso de 2 vezes a variável de 2, peso de 3 vezes a variável de 3, até peso de n vezes as variáveis de n, dividido por quanto? Pela somatória, tá? Pela somatória dos pesos. Então, a média ponderada nada mais é que a somatória, aqui, ó, somatória dos pesos vezes as variáveis. Como que ficaria esse exercício, então? Vamos lá? Olha só. Olha só. XP, quer dizer, média ponderada, peso, vamos lá na formulinha, lê aqui primeiro na fórmula, ó, peso de 1 vezes a variável 1, né? Então, vamos lá. O peso, 3 vezes a variável, nota de português, 8. Então, 3 vezes 8.
mais peso 2. Qual que é o peso 2 aqui? Ó? É o 3 também. Vezes a variável 2. Qual que é a variável 2? É a prova de português. 7,5. Então, 3 vezes 7,5. Mais, não esqueça do mais aqui a fórmula, né? É somatória. O peso 3. Ó, qual que é o peso 3 aqui? É o número 2. Vezes quanto? Vezes a prova de biologia. Quanto ele tirou na prova de biologia? 5. Então, 2 vezes 5. Mais, ó, mais. Qual que é o peso da quarta variável? Também é peso 2, coincidentemente. Quanto que ele tirou? 4. Então, 2 vezes 4. Tá? Então, como que faz isso aqui? Eu tenho que multiplicar 3 vezes 8, dá 24, mais 3 vezes 7,5, dá 22,5, mais 2 vezes 5, dá 10, mais 2 vezes 4, dá 8. Então, você somando aqui, ó, 24 que deu aqui, mais 22,5, mais 10, mais 8, somando tudo dá 64,5. Dividido por quanto? Pela soma dos pesos. Quanto que são os pesos? Ó, 3 da prova de português, 3 na prova de matemática, 2 na prova de biologia e 2 na prova de história. Então, 3 mais 3 mais 2 mais 2 dá 10. 64,5 dividido por 10 deu 6,45. Então, na média aritmética, ele teve média 6,12. Com a média ponderada, ele teve 6,45. Tá? Então, é isto. É bem simples a média ponderada. A fórmula é grande, mas não assusta, não. É só multiplicar a variável pelo peso. Ok, galera? Tranquilo? Vamos lá fazer o exercício então. Se tiver alguma dúvida, nós vamos esclarecer. Um abração.